Oi, manhã. Ok, manhã. Pelas beiradas, moendo tudo, quase não sobra nada. Respirei fundo, achando que ainda começava. Um grito no escuro, um encontro sem hora marcada. Ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você. Não sei se sonhava o E meu, aí, minha gente? ou se o sonho que eu sonhava era seu. Um sonho dentro de um sonho, eu ainda nem sei se acordei. Esse sonho quero mais isso, pra saber o que foi que aconteceu. Nossa, quanta gente, que massa. Oi, Mai. E aí, Oi, amiga? gente. Você tá mais tímida hoje Eu tô do um que da pouco. semana passada? Tu tá nervosa pra falar de um assunto que você é craque. É íntimo, né, amiga? Que nem o fotolivro de hoje no mais um coletivo, um outro canal. Engraçadinha. Oi, gente. Paola, Elisa, Isa, Eliette. Voltou, Eliette voltou. Ela entrou no teste de tarde. Sim. Vamos brindar, amiga? Vamos Aquele brindar, minha gente. momento. É nóis. Eu tô aqui com uma taça nada chique, mas sou da turma dos que bebem vinho no copo. Eu também, isso aqui é um copo. Só tem uma carinha assim, mas é um copo. É isso aí, é isso aí. Oi, Douglas! E aí, mulher, bora começar? Falar dos muitos assuntos Vamos dentro falar, desse vamos tema do falar. sonho. E esperar dar mais uns 5 minutinhos aí, continuar escutando assim Zumbi cantando essa música maravilhosa pro Chico Sainz. Desse sonho quero imagem, som. Lá, lá. Tinha que ter essa música na playlist, tinha que ter. Tinha que ter. Essa e Sonho Meu, da Dona Ivone Lara. É, Coloca sim. ali no Spotify, sonho. Bom, vamos lá, amiga? Jéssica! Oi, Jéssica! A Isa perguntou como vocês estão. Bem na medida do possível. E você, amiga? Tô bem também, na medida do possível. Acho que essa é a resposta mais comum, Tô bem né? quentinha. É, hoje eu tô quentinha. Coloquei esse cachecol aqui. Ih, o som tá baixo. Será que é o meu? E E agora? agora, minha gente, como é que tá o som? Será que é melhor assim? A gente mais próxima? Melhorou? Ah, o som da Tá. O som da música. música. Agora o som Tá, da tá. música pausou mesmo. Então a gente vai começar a falar aqui. Nosso primeiro bloco, na verdade, que é a nossa biblioteca. Então a gente seleciona. Eu seleciono um livro, Carol também seleciona um livro, alguma publicação, para falar Uhum. sobre o assunto, para a gente abrir a conversa sobre o assunto de hoje, que é sonho. Quer começar, Carolina? Ah, posso começar. Tá, vamos lá Tô então. aqui com o meu livrinho. Esse é o livro de cabeceira de 2020, porque eu conheci esse ano.
apesar de ter sido lançado, acho que no ano passado, né? 2019. E o livro da minha biblioteca de hoje é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Dentro desse tema dos sonhos, eu não teria como falar de outro livro, né? A Mai, a Mai já fazia ideia, mas eu quis reforçar aqui também. O Ailton, esse livro, na verdade, ele é dividido em, se eu não me engano, três capítulos. E no segundo capítulo, que se chama Do Sonho e da Terra, ele fala dessa importância da gente reconhecer os sonhos como uma grande ferramenta de comunicação dos povos, de povos originários, uma forma de comunicação com a floresta, com tudo que está ao nosso redor, assim. E não só aquela ideia de sonho, ele mesmo diz isso no livro, não só o sonho da casa própria, sabe? Sim, Não é disso que ele está falando. Ele está falando do sonho como uma ferramenta muito poderosa de comunicação. E aí ele fala que o sonho é um exercício mesmo, né? Um exercício para a gente buscar essa orientação no nosso dia a dia. Eu acho isso muito bonito. Acho que isso faz muita referência a um mestre que eu tenho, que é o Seu Santinho, um grande curandeiro e raizeiro, herveiro lá da Chapada Diamantina, que inclusive a gente reeditou, né, Mai? Um vídeo sim, sobre ele, e que ele fala que os conhecimentos que ele tem dessa cura veio do sonho. sim, E que ele não pode passar simplesmente isso para uma outra pessoa, porque ele recebeu assim, e provavelmente isso vai ser passado para as gerações futuras dessa forma. Então, olha a potência disso, né? sim. E aí, não sei, posso ler um trechinho aqui que eu grifei do livro do Ailton Krenak? Sim, por gentileza. Bota seu rostinho inteiro assim, ó, a gente vê esse ambiente maravilhoso. O Ailton Krenak diz assim: para algumas pessoas, a ideia de sonhar é abdicar da realidade, é renunciar ao sentido prático da vida. Porém, também podemos encontrar quem não veria sentido na vida se não fosse informado por sonhos, nos quais pode buscar os cantos, a cura, a inspiração e mesmo a resolução de questões práticas que não consegue discernir, cujas escolhas não consegue fazer fora do sonho, mas que ali estão abertas como possibilidades. Cara, isso é muito bonito, né? Isso é bem potente, né? Bem potente. Bem foda, se ia dizer. E ele fala do sonho também da gente aplicar isso, né? No nosso cotidiano mesmo. E eu também, depois que eu entrei nessa onda do sonho, muito por ter lido esse livro, e aí surgiram outras leituras, outras bibliografias, né? Mas agora eu esqueci o que eu ia dizer. Deixa pra lá. Do Sem sonho querer. cotidiano, de você usar isso como exercício. Da gente realmente, sim, da gente prestar atenção e não só quando o sonho é algo que foge muito, assim, da nossa história pessoal, das nossas vivências cotidianas, quando são esses sonhos idílicos no sentido mais forte da palavra, assim, né? Mas da gente também ressignificar esses sonhos. Porque eu acho Sim, que isso que é o que ele traz aqui nesse capítulo do livro, que não é um sonho da materialidade só, né? não é o sonho do É um desejo de sonho, consumo, né? É sim, isso. é o sonho da integração, né? De Sim, você ter essa ferramenta para te servir como parte dessa ideia de integração com o todo mesmo, né?
Sim. Acho que é um pouco da cosmovisão indígena, né? Que não vê as coisas separadas, né? Mas sim integradas. Eu acho isso bem massa. Nesse livro, eu sempre também gosto de comentar contigo da passagem da senhora e da irmã dela, que é a pedra, uma montanha, se eu não me engano, né? Eu acho que essa passagem é Montanha. bem forte, assim. Eu não lembro exatamente como é que acontece, mas alguém, tipo, sei lá, um jornalista foi entrevistar essa senhora e aí ficou esperando ela virar para ele para poder fazer as perguntas e ela ali parada, aparentemente sem fazer nada, mas ela estava conversando com a montanha, né? Então existe essa Sim. conexão mesmo, não é conexão, é como você falou mesmo da integração que a gente fala. Na semana passada a gente comentou sobre vamos para a natureza, sendo que a natureza é a gente. Então é bem isso mesmo. Total, Mai. Total. Esse livro é uma grande bússola, assim. Nossa, Ele realmente é um livro necessário, cara. e ele é um Necessário, mais do que compilado de uma nunca. palestra, não é isso? Isso, de uma palestra que ele deu na Universidade de Brasília, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Sim. É um livro da Companhia das Letras, é um livrinho de bolso praticamente, né? Já que a É. gente também gosta de falar dessas delícias que são os livros. O que é ótimo para ser uma bússola, né? Que dá para carregar Sim, para qualquer lugar. sim, sim. Ele tá cheio de marcações. Na verdade, esse livro nem é meu. Esse livro eu peguei emprestado no dia 1º de janeiro. Sério, sério. Eu peguei emprestado da Micheline. E aí, era o primeiro livro que eu queria ler em 2020. E aí depois a gente combinou de se encontrar. Quando a gente combinou de se encontrar, veio a quarentena e aí tava lá o livro para devolver. É um livro que eu quero comprar também, assim que ele sair, né, do meu alcance, da minha biblioteca. Mas, enfim, tá aqui. Micheline, se um dia ver essa live, ouvir essa live, ele tá bem salvo, tá bom? É, Carol, repete o nome do livro. Claro. O nome do livro é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. E é isso, eu falei do capítulo do sonho e da terra, Demais, que amiga. permeia todo o livro também, tá? Sim, sim. É bem a base dele, na verdade, para todos os comentários que ele faz sobre o que acontece, né? Ele é uma pessoa Sim. bastante presente. Cara, que massa! E a Isa tá dizendo que tem o PDF. Vamos de Sim, sim. PDF, minha gente. Compartilha, é nóis. Absoluto. Bom, Muito bom. o livro que eu peguei para falar hoje, ele é um livro que está disponível na Banca Vermelha. Ele é Intempéries, da Isadora Ferraz. É do Ateliê Feito em Casa. E, Ah, que massa. diferente do livro de Carol, ele é um livro de imagens. Ele não tem texto. Mas ele é um Uau! livro. Ele é um livro super interessante, na verdade, porque o Intempéries, por exemplo, o escrito Intempéries, o acento no é uma crase. E isso foi, de fato, um equívoco na hora que ela fez essa monotipia, o caderno todo em monotipia, esse livrinho é todo em monotipia. E ela acabou usando isso como uma licença poética mesmo, porque fala um pouco sobre essa coisa de se desprender mesmo, assim, né? E é muito Uhum. louco, amiga, porque eu acho que antes, talvez, da ideia do sonho ser esse sonho de conexão, ele também é um sonho muito de uma autorreflexão mesmo, né? De você olhar para dentro. E é bastante isso que Sim. Ai, ela. desculpa, Carmen. Tudo bem. Que ela narra aqui nessas imagens. Esse autoconhecimento que ela teve, assim. Ela comenta que, na verdade, a ideia do Zine surgiu numa imersão de algo que aconteceu na vida dela, que, enfim, fica isso aqui no ar, a gente Uhum. não sabe o que foi, durante uma semana no final de 2019. Daí surgiu a ideia de fazer esse zine e
ela achou que o zine não ia sair porque realmente era muito complicado dela conseguir botar em figuras aquilo ali que ela passou, por aquilo que ela passou. E aí um amigo dela, na verdade, ele escreve, eu vou ler aqui, ele escreve sobre o livro o seguinte, que o livro Intempéries traz o enigma e a inquietude da matéria do sonho. Mostra o quão necessários são esses elementos para compreendermos o início de uma transformação. E aí é isso, assim, o livro ele fala bastante sobre transformação mesmo, a gente vê as figuras se transformando em alguns elementos, que eu acho que se eu contar ou se eu mostrar, perde um pouco o suspense do que é, até mesmo, acho que quando a gente sonha, a gente tem muito uma vontade de saber qual vai ser a próxima cena, né? Curioso isso. E Ai, mas fica um pouquinho em alguma imagem. fico, eu gosto muito É dessa porque imagem aqui. é tão incrível isso também de transcrever o sonho, né? Não sei se a gente Sim, pode se chamar assim, mas traduzir para figuras, né? sim. Para ilustrações, porque os sonhos são desse tipo de são dessa natureza, né? São É, dessa matéria. completamente. Eles são como quadros do Dali, assim, né? Total. Não à toa. Eu até As figuras, achei. elas podem ter formas diferentes, né? No sonho. No sonho, Sim. o campo tá muito mais aberto, assim, acho que a criatividade mesmo. Eu acho que. Olá para quem tá chegando agora. Oi, minha gente. Eu até também pensei bastante nos filmes do Miyazaki. Até pela forma que ela desenha aqui no Zine. E também por essas transformações que as figuras elas se formam, né? O Miyazaki, talvez para quem não saiba, ele é um diretor japonês de animação. Então ele tem algumas animações, ele tem uma animação que é muito famosa, que é a Viagem de Chihiro, acho que ganhou Oscar, inclusive. Tem o Castelo Animado, tem o Totoro, que você curte também, né, amiga? O meu amigo Curto Totoro. muito, Totô. Oi, Verônica. Oi, minha gente. Oi, minha gente. Oi. Tava travando e aí ele pausou aqui o vídeo, minha gente, perdão. Aí a gente teve que reiniciar a nossa live. Eu segui falando aqui um monte, não sei se Não, voltou, mas acho eu que não. segui falando na real da viagem de Chihiro, de um momento que me deu uma certa aflição, assim, porque não era mais sonho, era mais pesadelo. Tudo bem, né? Estamos falando da mesma coisa, mas no Sim, sentido mais sim. assustador, assim. Sim, não, Tem o alguns. Castelo Animado também traz muitas partes assustadoras. Então, eu acho que é mais nesse sentido que eu pensei que o livro, o Intempéries, ele se assemelha bastante ao Miyazaki. Certo. Ô Mai, libera o seu 3G aí também, 4G, só pra ficar no esquema, porque talvez se a internet falhar, Tá. isso é um recurso aí. Bom, Aê, obrigada a todo mundo que tá voltando, acompanhando valeu, minha essa gente. live. É nóis. Um encontro sem hora marcada, sem hora marcada às 18 horas e Na verdade, foi só pra fazer, né? A alusão. sim. Mostra só mais um desenho aí da Isadora pra gente ver. Mostro. Isadora Ferraz.
Deixa Isadora eu ver Ferraz, do aqui. Esse Ateliê aqui eu Feito em mostrei. Casa, né? Isso. Esse é o zine dela que se chama Eu não sei se é. Intempéries. Não sei se o arroba da Isadora é Ateliê Feito em Casa. Será que tem. Abaixa um pouquinho, Má. Aqui, Sim, tá bom assim? tá bom? É esse daqui, ó. Intempéries. Olha, a auxiliadora tá perguntando como a gente conheceu a Isadora. Ah, a Isadora, se eu não me engano, a gente conheceu numa oficina que a gente fez na calçada, né? Com a máquina de escrever, do lado da banca Tatuí. E, na verdade, era uma intervenção artística que a gente chamou na época, de que as pessoas, a gente levava a máquina de escrever, levava uma caixinha de fotos e as pessoas elas podiam escrever cartas ou pelo menos ter também o primeiro contato ou relembrar como é que fazia, como é que escrevia numa máquina de escrever. Mas o intuito é que as pessoas escrevessem cartas e anexassem essas cartas a alguma foto que tivesse dentro dessa nossa caixinha. E a Isadora, na verdade, ela foi uma pessoa, foi a primeira pessoa que escreveu uma carta na máquina de escrever. Eu tenho a carta aqui. Ela Posso pegar? desenhou em cima, fez uma ilustração belíssima da máquina de escrever e ela entregou pra gente. Então ela foi a primeira pessoa que fez uma carta na máquina de escrever e entregou pra gente. E isso acabou virando uma ideia que talvez no futuro a gente gostaria de publicar essas cartas que a gente recebeu das próprias pessoas que utilizaram a máquina de escrever. E foi assim que a gente conheceu a Isadora e a gente, enfim, a gente acabou se falando também por causa da convocatória Sim, da Banca Vermelha. sim. E é isso, os zines delas são muito lindos, são ilustrações muito sutis, assim. Ela traz uma delicadeza muito bonita. Ô, Mai, e você sabe como ela faz essas monotipias no livro? Não sei, não sei. Porque Isso eu não encontrei. parece. Nossa, a capa parece lápis de cor. Tem cara de ser giz mesmo, assim. Ela tem uma carinha talvez de giz. Não sei como é que ela fez a monotipia. Massa. Uma coisa pra gente perguntar pra ela. Nossa, essa casa Sim, com essas raízes, essas árvores, lindo demais o trabalho dela. é muito foda. Muito massa você ter trazido isso. É muito lindo. Bom, vamos seguir para o segundo bloco, então. Bora seguir pro segundo bloco. E agora a gente tem. Agora sim, Otto. Cara, fui eu que escolhi essa música do Otto, porque o disco chama Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos, né? E faz total alusão ao Kafka e tal, mas na Agora hora que eu são tava ali. assim. Agora são dois E agora a gente vai falar de duas pessoas que a gente conheceu por conta. Não, conheceu não, né? Mas escolheu um recorte aí do trabalho, da produção que tem a ver com sonhos também, né? Sim, sim. Quer iniciar, amiga? Ah, começa você, vai. Tá. Eu tô um pouco com frio na barriga aqui de falar Da sua da minha escolhida. escolhida, da minha favorita. Ah, porque ela é maravilhosa, nossa, sim. É, mas mais, fala do teu Mas também, vamos porque deixar a isso gente pro final, conheceu de né? um jeito muito legal. Muito legal mesmo. Muito do que ele fala também, eu já vou falar o nome dele, mas muito do que ele fala tem sentido com o que a Ailton Krenak também comenta sobre o sonho ser essa conexão da gente com a natureza e também da gente realmente desprender o sonho desse materialismo que, enfim, o capitalismo veio muito com esse sonho de consumo que a gente tem, o sonho da casa própria. Então, tirar a palavra sonho, na verdade,
desse sentido que é o desejo de consumo e o sonho de fato ser isso que a gente, esse mundo que a gente entra à noite, assim, né? Que a gente mergulha. E essa pessoa, que mistério, né? Na verdade, ele é o Siddhartha Ribeiro. Ele é um neurocientista e ele tem, né? Na verdade, ele é o diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse cara, ele foi Incrível. apresentado a gente pelo Carlão 126, que deve estar por aí, do Coletivo Mofo, no encontro que a gente teve aqui em São Paulo. E eu acho que na época o Carlão estava muito aprofundado no livro do Nesse Siddhartha, estudo, né? nesse estudo, sim. E, bom, assim, eu particularmente eu não li o livro. O que eu vou falar aqui, na verdade, vai ser mais um compilado de várias entrevistas que o Siddhartha deu em alguns lugares. Então, é só para a gente ter uma ideia geral de que estudo é esse que ele tem. Que Sim, ele, enfim, ele, só para falar que o livro do Siddhartha Ribeiro, que é bem recente também, né? sim, Na verdade, é uma bíblia. Se chama O Oráculo do Sonho, né? o Oráculo da Noite. A história e a Oráculo da ciência Noite. do sonho. Incrível. Mas o Siddhartha, ele estuda sonhos e memória há mais ou menos 30 anos. Então, é um objeto de pesquisa dele de muito tempo. Mais uma vez, vamos relembrar também que quando a gente tem projetos artísticos ou pesquisas, assim, quanto mais a gente se debruça, quanto mais tempo a gente investe nisso, mais a gente se aprofunda, né? naquele objeto, assim, ou na ideia do projeto. E ele também faz uma relação muito interessante dos efeitos curativos encontrados em plantas como cannabis e o sonho, assim. Então, ele também é um pesquisador que vai para algumas plantas que em alguns lugares são proibidas, né? São ilegalizadas, Ilícitas. ilícitas. E, na verdade, ele mostra o poder curativo, o efeito, não o poder, mas o efeito curativo que essas plantas elas podem ter em nosso corpo, né? E aí ele fez algumas pesquisas, ele fez vários testes também, com jovens principalmente. E estudou A Júlia falou muito plantas de poder. plantas de poder, com certeza, Ju. E ele estudou muito o efeito do sono e como é que a duração do sono que a gente tem, o quanto que a gente sonha enquanto a gente dorme, a consequência que isso tem com a nossa memória, assim, a nossa capacidade de lembrar de coisas, a nossa capacidade de absorver várias questões que a gente viveu naquele dia. Então, a importância que a gente tem de dormir bem, de sonhar e como é que isso pode impactar realmente a nossa vida acordado, né? E aí eu ia chegar justamente que fruto dessa pesquisa dele é o livro O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sono. Que, enfim, eu realmente ainda não li, como eu comentei, mas é um livro que ele fala bastante sobre todas essas questões que ele já pesquisou e que também que o sonho ele pode ser essa nossa fonte incrível de insights para a nossa vida, sabe? Ele também faz uma ponte, novamente, eu acho que talvez esse seja um assunto muito recorrente para a gente, porque a gente falou sobre isso na semana passada na Botânica, mas, e você retomou isso com Ailton Krenak, e o Siddhartha Ribeiro fala disso também, dessa ligação de saberes antigos e da ciência. Então, o quanto que algumas pessoas, enfim, talvez sem esse conhecimento científico saibam que sonhar faz bem para a saúde e várias questões curativas que podem acontecer assim. Talvez eu esteja falando de uma maneira muito genérica, porque é como ele também trata nas entrevistas dele mesmo, assim, Sim. ele não se aprofunda tanto porque eu acredito que de fato é um jeito da gente
se instigar a ler o livro, né? Sim. Não, e também eu vi uma entrevista dele no Roda Viva, do Siddhartha Ribeiro, Sim, e ele, na verdade, ele tinha que passar por muitos assuntos, né? Ele estava falando sobre a descriminalização da maconha, ele falava de nada de investimento do governo, ele estava fazendo muitas críticas ao desgoverno Bolsonaro, pela falta de investimento em pesquisas, pela falta de investimento na ciência, pela falta de investimento em pesquisadores, porque, inclusive, ele comentava que o Brasil está perdendo grandes pesquisadores, né, para outros sim. países, porque essas pessoas recebem outras oportunidades e onde tem investimento, né? Mas eu me lembro que quando o Carlão comentou do Siddhartha, não sei se eu falei do livro do Ailton, do, do sonho, dessa coisa que tinha me chamado a atenção e tal. E aí, o Carlão, não sei se foi nessa sequência que aí ele falou Ele comentou do do livro, né? Siddhartha e mostrou o livro. E a capa é Sim, impressionante, assim, dá sim, vontade de sim. você mergulhar mesmo. É um livro, É, eu acho que para estudo, né? Não só para a gente não está falando de um romance, né? A gente está falando de uma grande pesquisa. Na verdade, nem sobre o livro eu gostaria muito de falar, porque justamente eu não tenho propriedade nenhuma de falar sobre ele, mas um pouco mais sobre Uhum, essa figura que o Siddhartha ele representa mesmo pra gente, né? Como esse uhum, pesquisador de mais de 30 anos que, enfim, tem pesquisado sobre memória, sonho e sono e fazendo essa correlação da saúde. E por fim, na verdade, ele é talvez uma coisa que muitas pessoas que fazem terapia possam uhum, ter já visto de alguma forma, que é anotar os sonhos. Então, ele fala sim. muito sobre criar um diário, ele chama de sonhário, que é muito bonito. Que Então, lindo! criar um sonhário, Sonhário. fazer essas anotações dos sonhos, porque eles vêm como se fossem peças avulsas de um grande quebra-cabeça do subconsciente. Então, quando a Aham, gente organiza todos os sonhos numa escrita, ou enfim, a gente consegue colocar, catalogar esses sonhos, talvez um pouco mais para frente a gente vai conseguir montar algum pedaço desse quebra-cabeça e vai entender o que o nosso subconsciente está ali querendo nos alertar, ou enfim, querendo dizer pra gente. Às vezes a gente tem sonhos premonitórios, às vezes a gente tem sonhos que alertam, às vezes a gente tem sonhos de cura, como o próprio seu santinho tem, né? total. Então, é isso, é prestar atenção para o sonho. E aí uma coisa que o Siddhartha fala também, só para fechar, que ele acredita muito que as escolas deveriam ter espaços da soneca, sim, para as crianças continuarem sonhando. Então, ele fala isso inclusive nessa entrevista do Roda Viva. Não só as escolas, como também os escritórios deveriam ter esses espaços. E a gente negligencia muito o nosso sonho. E por isso que a gente vive hoje uma sociedade muito frenética, que, enfim, dorme e, enfim, a gente fala, né, dorme que nem uma pedra, acorda no dia seguinte, já não lembra o que passou durante a noite. Uhum. E isso não é um exercício saudável para o nosso corpo. Então é isso, Mas ele deixa eu trata pegar o esse sonho. gancho da, Tá. não só da soneca, mas do despertar e tal. Teve só uma pergunta não, né? Teve uma colocação aqui, que é, esse assunto é muito profundo. Eu, por exemplo, sonho todos os dias na época do meu colégio. Tem um livro que enfim, ficou bem famoso, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, e que correm com lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E, na verdade, esse livro eu comecei a ler agora, então eu não tenho nada para falar sobre ele, mas na minha mandala lunar, que é essa agenda aqui,
Tem um Maravilhosa. capítulo sobre sonhos e dessa importância que a gente deveria dar para os sonhos, né? Porque essa escritora, ela fala que os sonhos eles são cartas da nossa psique enviadas pra gente. E que, inclusive, quem fez essa colocação dos sonhos recorrentes, ela diz também que quando a gente tem sonhos recorrentes é como se a gente não tivesse conseguido decifrar ou ler muito bem essa carta. Então, e aí depois ela falou sobre o autoconhecimento total, né? Sonho como ferramenta de Sim, autoconhecimento, poderíamos ficar a noite inteira aqui falando disso. com certeza. Mas uma outra coisa, Mai, que é curiosa, e eu só vou pontuar agora porque tem tudo a ver com o que o Siddhartha Ribeiro fala. Uma vez numa aula eu também estudei sobre uma pesquisadora francesa que se chama, eu trouxe aqui o nome dela, Perrine Ruby. E ela acompanhou, ela fez um estudo, né, ela é uma pesquisadora da neurociência, então ela fez um estudo com a atividade cerebral durante o sonho. E aí ela fala que, na verdade, dá pra gente categorizar as pessoas em dois, os sonhadores em dois tipos, os que sonham muito e os que sonham pouco. E aí ela dá dicas. Não sei, acho que teve gente aqui, ó. A auxiliadora falou que sonha pouco. Sonho um pouco. Ela dá dicas de como você lembrar dos sonhos, porque na verdade a gente sonha. Não tem essa de sonhar pouco ou sonhar muito. Na verdade, A gente eu acho que lembra, é, é. E aí ela diz que, primeiro, o diário, o sonhário, é uma das ferramentas que vai. Só de você deixar ali do lado da cama o seu sonhário, pode fazer com que essa atividade cerebral, enfim, seja muito mais. Tenha mais espaço, né? No nosso cotidiano. E ela diz também que se levantar todos os dias na mesma hora, então, sei lá, numa rotina assim, capitalista, de você levantar todo dia com o despertador no mesmo horário, véi, isso é terrível pro sonho, para você lembrar o sonho. Que normalmente a gente. O ideal seria a gente levantar 10 minutinhos antes, 10 minutinhos depois, sabe? Então fazer esse truque com o despertador. Quem levanta com o despertador, não sei como que tá o mundo do despertador hoje em dia, sinceramente, mas quem levanta com o despertador, ela dá essa dica de colocar 10 minutos antes num dia, 10 minutos depois. Porque uma das chaves para a gente lembrar o sonho é você despertar de uma forma mais abrupta. Assim, sim. não é você despertar docemente, com o canto dos pássaros. Mas com Eu achei certeza, isso viu? Isso é incrível, bem assim. interessante. E eu digo mais, na verdade, assim, a gente pode ter o sonhário ali, que a gente vai anotar o sonho bonitinho e tudo mais, e também sempre ter uma página, enfim, alguma coisa ali, e a caneta na mão, assim, porque às vezes a gente desperta no meio da noite, e o sonho veio tanta coisa, eu já sonhei com tantos números, já sonhei com tantas frases, assim. Amiga! Números, amiga! Números é. Números é ótimo pra jogar no bicho, mas nunca Mas, joguei. ó, Mas não só enfim, isso. mas é pra Não só isso, gente a anotar no gente momento já. que a gente desperta. Mas não só no momento que a gente desperta, porque eu me lembro quando morávamos juntas, que às vezes a gente estava tomando café, que foi uma das coisas que você escreveu no post. A gente estava tomando café e aí uma falava uma palavra e lembrei do meu sonho. Não era? Sim, 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 Isso é sim. Às muito vezes massa. isso é muito massa. Mas o que eu quero dizer são esses pequenos despertar que a gente, enfim, a gente desperta um pouco à noite. Ali a gente já sonhou. E ali, Ah, enfim, tá. por pior que saia a letra, né? Enfim, às vezes sai alguma coisa bem interessante. Mas me conta um pouco. Ângela! Deixa eu só dizer, a Ângela mora lá em Fortaleza. Ângela, que massa. Desculpa, minha gente. Me empolguei aqui. E também eu vi aqui que teve um comentário que seria o déjà vu sonho. Eu acho que alguns déjà vus que a gente tem quando eu acredito nisso, né? Alguns déjà vus que a gente tem aqui na vida real, o que seria vida real, na verdade, vem em sonho. Então
Então, acho que entra nessa questão dos sonhos premonitórios mesmo, né? De várias coisas que a gente sonha, depois elas acontecem e a gente tem essa sensação de déjà vu. Não sei Sim, se é e interessante. acho que falar de sonho e vida real, nesse caso Sim, aqui, sim, que a gente sim. está falando de neurociência, né? Quer dizer, Sim, sim. não, a gente não tem Essa vida a propriedade prazo para aqui. falar, não somos neurocientistas, não é essa a nossa proposta aqui, é só comentar sobre esse tema que nos chama tanto a atenção, né? Mas eu acho que o Sim, Ailton Krenak, ele fala do sonho como ferramenta para a nossa vida cotidiana. Então, não é uma coisa que ele separa sonho de realidade, né? sim, sim. O sonho como uma extensão dessa realidade que a gente vive acordado, né? Sim, sim. É, eu acho que talvez possa ser essa a diferença, sim. Sim, sim. Mas me conta sobre o que você vai trazer pra gente hoje, amiga. Bom, quando a gente decidiu esse tema sonhos, eu não sabia sobre quem falar aqui na biografia. E aí eu me lembrei de um trabalho da Cláudia Andujar. Então não vou fazer muito mistério. A minha queridinha é a Cláudia Andujar, que fez esse trabalho maravilhoso, que na verdade é praticamente uma releitura das primeiras fotografias que ela fez quando ela foi para a primeira expedição ao encontro dos Yanomami, dos índios Yanomami. E essa foto que você está mostrando, Má, é dessa exposição que se chama Sonho Verde Azulado, que foi uma exposição no prédio histórico dos Correios, no centro de São Paulo. Uma exposição que ficou em cartaz um ano. E a Cláudia, ela refotografou imagens que ela tinha feito. Ela tinha feito imagens de uma menina indígena que se chamava, deixa eu colar aqui porque eu não decorei o nome, é Pachoimik, uma criança Yanomami. E a Cláudia fala que quando ela fez as fotos em 74, 1974, né? Essa menina estava na rede, estava ali desfrutando de uma vida, como que a gente pode dizer? Integrada, que eu gosto dessa palavra. Uma vida Mas, completamente calma, eu integrada fiquei ali. um pouco na dúvida. Ela refotografou, ela voltou e foi fazer a foto com as pessoas, ou ela Não, fez uma foto da foto? fez uma foto da foto. Em 74, a Cláudia teve contato com os Yanomami, e aí ela fotografou essa menina que você está mostrando. Só que as fotos eram preto e branco. Então, depois, a Cláudia, ela experimentou muito situações de baixa luminosidade para aperfeiçoar o trabalho dela. E aí, quando ela fez essa série, que se chama Sonho Verde Azulado, que virou a exposição, ela refotografou as imagens, a impressão PB, eu acho que foi isso. Eu já vi relatos de que ela fotografou a projeção, mas enfim. Ela refotografou com filme infravermelho e em condições de baixa luz também. Então ela jogava uma luz ali sobre a foto e refotografou com filme infravermelho. E são coisas que eu tô falando, parecem aleatórias, mas o fato dela ter desenvolvido esse trabalho, que foi um trabalho que ela apresentou no final de 2012 até o final de 2013, que eram impressões gigantes dessas fotografias, né, refotografadas. A Cláudia, ela chegou nesse trabalho porque ela participou, ela fez uma viagem, um sobrevoo, né, uma série junto com o ex-marido dela, que é o George Love, que acabou virando um fotolivro que se chama Amazônia. Eles fotografaram de cima de um avião, assim, esses aviãozinhos, né, de sobrevoo,
e fotografaram paisagens assim exuberantes da Amazônia. E esse filme infravermelho, ele era usado por um projeto bizarro que se chamou Projeto Radam. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é isso. Era um projeto para fazer um mapa do solo brasileiro. Cara, e é muito louco, porque depois dessa expedição, desse projeto Radam, aumentou drasticamente o número a atividade garimpeira na Amazônia. E aí começou praticamente o genocídio Yanomami, assim, né? Com essa atividade garimpeira ilegal e sei lá, né? Não sei se a gente pode usar ilegal, legal, porque até hoje isso está acontecendo novamente. E a gente só vê medidas provisórias e decretos para que isso seja de alguma forma permitido, né? Um absurdo, assim. Mas, enfim, acabei me atrelando um pouco a esse trabalho da Cláudia, que se chama Sonho Verde Azulado, mas acho que talvez todo mundo que esteja aqui conheça bastante do trabalho dela. Ela tem um trabalho muito, muito, muito importante com os Yanomami. Ela participou de muitas... enfim, ela viajou muitas vezes para a região do Catrimani, que é essa região onde os Yanomamis, né, tiveram o território demarcado, que foi também parte de uma luta dela, junto com o Davi Kopenawa e um outro missionário, que é o atual companheiro dela também. Enfim, e nesse trabalho ela quis trazer essa Amazônia idílica, que foi praticamente como ela conheceu, principalmente nessa viagem, né, de avião aí por cima do território. E as paisagens são muito exuberantes. O livro Amazônia, que ela fez com o George Love, ele é um livro que ele foi pensado para ser um grande rolo de filme. Então, a edição é muito bonita também. Acho que se todo mundo colocar aí na internet vai aparecer. Eu trouxe aqui um pouquinho. Olha, esse é um dos primeiros... Bom, a Cláudia Andujar, ela é suíça e ela radicada brasileira, né? Suíça. Até aqui, peraí, rapidinho, minha gente, porque eu peguei um livro da Cláudia para mostrar aqui. Esse é Mas um catálogo, esse né? aqui esse é o catálogo da exposição que teve no Instituto Moreira Salles. E esse aqui é um dos primeiros negativos uma das primeiras folhas de contato da Cláudia Andujar com os Yanomami. E aí, também aqui, peraí que eu marquei, para vocês verem, eu acho que é bonito, aqui tem o fotolivro Amazônia, que dá para vocês terem uma ideia do que eu estava falando, dessas paisagens que a Cláudia visitou, do alto, né, com o George Love. Dá para ver, Mai? Pode ficar um pouco mais parado em alguma imagem. Aí a gente consegue ver melhor. Isso. É muito lindo, né, também, como que ela brincou com as cores, né? Em tudo, assim. Então, essas imagens aqui, você falou que ela brincou com as cores, elas são... Algumas são um filme colorido e outras são esse filme infravermelho que foi muito usado Sim. nessa época desse projeto Radon. Projeto na ditadura e tal. E Radam, perdão, Radam.
O Levi fez um comentário aqui que na ampliação ela levantava o papel. Você sabe de alguma coisa nesse sentido? Sim, Levi. Então, na pesquisa, eu já tinha ouvido a Cláudia falar que ela projetou e refotografou, mas eu acho que isso é um outro trabalho, tá? Que aqui nesse catálogo tem. Mas sim, ela mexia na imagem, então ela tinha essa ampliação preto e branco, ela jogava luz quente ou luz fria, dependendo do resultado que ela quer, porque tem imagens azuis, tem outra, você mostrou uma outra imagem mais amarelada, esverdeada, assim. E, e aí ela refotografava com esse filme infravermelho. Então por isso que a gente também tem essa diferença. Bom, essa. Como que eu posso dizer, Mai? Me ajuda. O ângulo. Ah, tá. O Tá. ângulo é Uma um pouco perspectiva diferente, né? diferente, Do assim. que uma fotografia chapada, assim, projetada Sim, numa sim. parede. Faz É sentido muito, mesmo. muito interessante porque a Maurinha ela também fez isso com as fotos dela dos sertões. Ela também Hum, refotografou algumas fotos dela e uhum. também utilizou filtro. A Maureen Bisiliati, ela tem um trabalho muito bonito sobre os sertões, sobre o sertão brasileiro. Sim, E e que a no gente já falou do livro livro, dela, no Mais a um gente falou Coletivo. do livro dela no Mais um Coletivo. E ela também teve essa prática de refotografar as fotos. Então, é muito louco a gente ler que a pessoa refotografou, né? Porque você fica pensando, mas peraí, ela refotografou, ela fez novamente a foto. Voltou lá e fez a foto. Ou ela fez a foto da foto, né? Então, Pois eu é, acho que pois é. pode ser uma opção ou outra, assim. Mas fazer a foto da foto também é uma coisa muito louca da gente pensar. Em, em criar, na verdade, uma outra imagem de uma imagem já feita, né? Que foi Sim, isso que a Cláudia fez com esses sonhos. sim. Com essa série Sonho Verde Azulado. E eu senti muita vontade de falar da Cláudia, enfim, a Cláudia Andujar, ela é uma, como diz o Benegão, é um fundamento, assim, na nossa vida de fotógrafas, na vida de qualquer fotógrafo. Ela é muito inspiradora e, e eu acho que tem tudo a ver com o tema de sonhos também. Não à toa essa série se chama Sonho Verde Azulado, mas é um sonho como fala o Ailton Krenak, como fala o Siddhartha. Não é um sonho de uma Amazônia intacta. Na verdade, é um sonho desse povo, né, originário e da forma como eles sempre viveram ali. O sonho como instrumento, né, cotidiano, como ferramenta, como vivência mesmo. Sim, sim, com certeza. E eu acho também que tem muito a ver com a biografia dela, no sentido, bom, ela é descendente de húngaros, ela é suíça, enfim, família fugindo, né, do nazismo e tal, e ela vem para o Brasil encontrar a mãe, que moravam em Nova York, a mãe vem para o Brasil, ela vem para o Brasil encontrar a mãe. Faz parte de parece né, a história dela parece um grande chamado, assim. E a Cláudia, ela fala isso, que esse mundo Yanomami ajudou ela a entender o próprio mundo, né? Como, como isso, de alguma forma, fez sentido. Toda a vivência que ela teve, toda a militância Sim, que ela exerceu, né? e eu acho que também é importante falar, talvez para quem não conhece o trabalho da Cláudia, mas ela esteve com os Yanomami durante muitos anos, assim, durante décadas. Não foi uma viagem que fez com que ela visse.
enfim, fez todas essas fotos e aí depois refotografou essas fotos. Não, ela foi lá várias vezes em diversas situações e Especialmente ela nesse também ano de demorou. 74, ela fez muitas viagens. Ela passou praticamente o ano todo indo, voltando. Ela fez viagem de carro, de, de São Paulo até, sabe, num Fusca. Sim, sim. E até ela chegar também no conceito que ela queria, de alguma forma, traduzir em imagem, né? Que foi o que a gente falou também um pouco da Isadora Ferraz, de conseguir traduzir o sonho em, em ilustração. A Cláudia também demorou muito para entender como é que ela ia fazer essas fotos, né? Não dava para ser simplesmente uma foto, um registro. O registro que ela queria realmente comunicar de alguma forma tudo aquilo que ela estava vivendo, assim. Sim, Então, foi uma grande pesquisa, assim. Acho que é importante saber disso também, esse fundamento dela. sim, Mai. Total, total. E aí a Isa falou, né, que é muito bom saber da liberdade de criar, que saber tudo isso dá uma liberdade de criação, né? Da gente Sim, saber os processos criativos. Com certeza. Isso que eu falei, eu fiquei bem impressionada. Eu não sabia disso, que ela experimentava muito em situações de baixa luz, dentro do próprio apartamento dela, ali, da própria casa dela. Ela se proporcionava essas situações, né? que massa. E para experimentar na situação de baixa luminosidade que ela vivia na floresta, né? Ela Sim, realmente foi sim. atrás de criar as imagens que ela via. Isso é muito Exatamente, bonito, exatamente. cara. E o Sonho Verde Azulado não deixa de ser isso, não deixa de ser uma recriação de imagens que ela via, porque com certeza essa essa cor ela não conseguiria traduzir, sei lá, com um filme convencional. Então ela foi atrás da técnica, Do do processo para jeito chegar como, do nesse. processo que ela que poderia realmente mostrar ou ficar mais próximo de mostrar o que ela queria mostrar, né? Tamanha força do projeto, tamanha força da intenção, né? Isso é muito bonito. Bom, Muito massa, amiga. Eu gosto muito, na poderia verdade, falar dessa dela. duplinha que você trouxe hoje, que é o Ailton Krenak e a Cláudia Andujá. Eles podiam sair de mãos dadas por aí na rua. Ai, deixa eu pegar aqui uma foto da Cláudia com. Tá, desculpa, me empolguei aqui, é porque tem a Cláudia com um autorretrato muito lindo. Ó, essa foto é de 74. Pode trazer um pouco mais próximo? Isso. Que legal. Esse é um autorretrato da Cláudia com uma criança na mamãe no colo? Não, é uma foto do Carlos Aquini, Ah, tá. que é o atual marido dela, companheiro dela. Que legal. Que massa. Uma grande dupla. É uma grande dupla. Com Você certeza. também trouxe uma grande dupla. É, mas eu acho que, na verdade, eles ainda podem seguir um pouco mais os caminhos, assim. Tipo, a Isadora, por mais que ela seja muito incrível, eu acho que ainda tem muito caminho para trilhar. E aí, finalmente, chega junto com o Siddhartha, assim. Ah, sim, Então, mas também não é a proposta da Isadora. não, não, não. Na Não, a real, proposta dela também falar apenas sobre sonho a partir de ilustrações. Então, não. Eu acho que está muito definida a proposta dela de ilustrar sonhos e não falar sobre, que é bem diferente, sim, né? Mas sim. são complementares, não deixam de ser uma boa dupla. Ai, gente. Eu acho que é isso, né, amiga? Sim, acho que é isso. Hoje não tem entrevista, hoje tudo que nós tem é nós. Que é incrível. Mas ficam essas dicas maravilhosas. É Amiga, nós. na real eu queria aproveitar e já que a gente está na live da Banca Vermelha,
Eu queria muito falar para as pessoas baixarem esse zine aqui, ó, e contribuir Boa, amiga. com Vou até finalizar agora com Dona Ivone Lara. sonho meu, sonho meu. E convidados. E convidados. Quem puder contribuir com a ONG Mulheres da Luz, esse é um zine que está à disposição lá no site da Banca Vermelha para download. E o download vai, a contribuição vai direto para essa ONG que atende mulheres em situação de prostituição. Precisam de muito, muito, muito cuidado nesse momento. Isso Ô, aí, amiga, tu não gente. tem um sonho aí pra falar pra gente, não? Um sonho muito louco, assim, que você tem? Ai, amiga. Tem Eu tenho, mas eu muitos, acho que a né? gente. Eu tenho bastante, mas eu acho que a gente se estendeu aqui bastante também. Então, não vou ficar aqui amolando a galera. Tá certo, tá certo. Tá certo? Depois, quem Fica quiser para uma saber os seus próxima. sonhos... Olha, eu só quero dizer que Maiara tem sonhos que são, assim... Vou enviar newsletter para as pessoas com sonhos. Isso. Tá bom? Tá bom, amiga. Te deixo aí pra você É finalizar. nóis, amiga. Até mais. Até. É isso, minha gente. Terminamos a live de hoje com o tema sonhos. Semana que vem a gente vai colocar essa live inteira como podcast no blog da Banca Vermelha, mas também algumas anotações de tudo que a gente falou hoje aqui. Então, não se preocupem, porque tudo que vocês perguntaram estará escrito lá no blog da banca. Beleza? Um beijo grande. Valeu, minha gente.